Existe planeta sólido, planeta gasoso, planeta congelado? Isso aí. Planeta gasoso. No sistema solar, Júpiter e Saturno, a gente considera planetas gasosos. Não, quando você diz planeta gasoso, é que se fosse pousar uma sonda lá, ela não pousa porque é tipo uma nuvem redonda aqui? Aí é o seguinte, né? Júpiter e Saturno, eles têm um núcleo. Eles não têm tipo uma superfície igual a Terra tem, Marte tem. Mas ele tem um núcleo lá no meio dele, que é onde começou a aglutinar todo o gás que ele tem. É um núcleo até grande, os astrônomos aí, eles têm uma ideia que tenha 10 vezes a massa da Terra, pra você ter uma ideia, então é muito grande, por isso que ele pegou tanto gás. Só que a gente chama de gasoso porque 90% dele é gás, e é só o núcleozinho lá no meio que não é. E tem a bola de gás e no meio tem o núcleo. Que a gente não sabe como ele é direito. Então tem uma missão hoje em Júpiter chamada Juno, que ela está tentando investigar como é esse núcleo. Isso é um dos grandes mistérios do sistema solar. A Terra também é envolta de gás. A Terra é, só que... Qual que é? A gente chama de atmosfera. Só que é muito menos gás. É tênue, né? A nossa atmosfera ela é bem... Mas isso não faz Júpiter gasoso, porque o núcleo dele é sólido. Então, mas é que a gente, como ele é... A maior parte dele é gás, e os outros aqui, a maior parte dele é rocha, então a gente chama sólido ou rochoso, gasoso, que são esses dois, e congelado, que é Urano e Netuno. Porque aí Urano e Netuno, eles estão tão longe do Sol que é diferente a situação lá. Aí o gás, ele fica tão frio, que ele vira gelo. Mas aí a Terra, então, é um planeta aquático? Não é, cara. Aí é porque que é uma tem mais coisa... terra que água. Tem mais terra. Ah, isso é uma coisa muito interessante. A superfície da Terra tem mais água do que terra. Mas a Terra como um planeta é muito pouca água que a gente tem aqui. Em proporção ao planeta como um todo. É só imaginar também que tudo que você vê de água, quando você for lá no fundo, tem terra. Exatamente. Ou seja, tem a terra que a gente vê, mas tudo que você está vendo de água é terra. Ou seja, mais terra do que água. Mais terra do que água. Eu tenho uma dúvida também, eu sempre tive essa dúvida. Os anéis de Saturno são as pedrinhas rodando muito rápido e parece um disco? Ou é tudo poeira só? Como forma o anel em si? É gelo e pedaço de rocha. Mas eles são tão juntinhos ou ele é da nossa distância que a gente vê? É da nossa distância que a gente vê ele daquele jeito. Eles são mais separados e tudo. Você viu recentemente que um pesquisador encontrou um elemento e ele especula que possa ser alienígena? Isso aí é muito legal. Vocês viram isso, não? Esse pesquisador chama Villloeb. Ele acredita que existam outras civilizações. Acontece, ele descobriu lá no Oceano Pacífico o ponto aonde caiu um meteoro. E aí ele falou, pelos cálculos, ele falou, cara, esse objeto ele não é do sistema solar, ele veio de fora do sistema solar. Aí ele fez uma expedição. Isso. E aí ele foi lá no local aonde caiu o objeto. Isso. E recolheu um monte de material. Entre esses materiais tem parece uma bolinha de gude, pro pessoal entender. Que ele é meio de metal e tudo mais. Pelas análises que ele fez, ele diz que é alienígena. Mas o que quer dizer alienígena? Fora da Terra. Fora da Terra. Aí, beleza. O meteorito é alienígena. O meteorito é alienígena. Mas para ele é ainda mais, é fora do sistema solar. Era um objeto que entrou aqui e bateu na Terra e trouxe esse material. E ele chega até a especular, quem sabe não é alguma coisa de uma vida inteligente que fez. Que tenha mandado. Isso aí. Sempre pensa em vida como sendo baseada em carbono. Não pode ter um outro tipo de vida? Carbono, ele é um elemento que ele consegue fazer 4 ligações. E além dele conseguir fazer 4 ligações, você consegue ir juntando uma molécula com outra e formar uma cadeia muito grande. Os outros elementos, você não forma uma cadeia tão grande, eles quebram. É um elemento base. Isso. A vida, ela é complexa, ela precisa de uma cadeia grande. Então tem um outro elemento na tabela periódica que funciona igual ao carbono, que é o silício. Por isso que tem várias coisas que falam assim, não, a gente pode ter vida baseada em silício, ao invés de ser em carbono. Mas é por causa dessa propriedade dele. E por que não em algum outro elemento que não tem aqui, que só tenha, por exemplo, em algum lugar? Em algum lugar. Então, é difícil a gente ter um elemento que a gente não conhece. Os elementos químicos... Aí eu vou ter que aumentar um pouquinho a história. Uma estrela, quando ela é muito grande, ela explode numa supernova. Todo mundo já deve ter ouvido falar, supernova. Sim. A supernova, quando tem essa explosão, ela joga todos os elementos no universo. Então, o cálcio que está aí no seu osso, o ferro que está no seu sangue, um dia esteve no centro de uma estrela. E aí ela explodiu, esses elementos grudaram numa nuvem de poeira, essa nuvem de poeira transformou no Sol, o Sol criou os planetas e nós estamos aqui hoje com esses elementos que se transformaram, que foram criados numa estrela. Então, não tem outros elementos. São esses mas não elementos. Tem. Peraí, mas o cara lançou um foguete e chegou aonde com o foguete? Pousou onde? Esses foguetes estão chegando aonde? Não, o foguete, na verdade, não é para chegar em lugar nenhum. Ele é para jogar no espaço alguma carga.
satélites, por exemplo. Nosso GPS, quanto mais satélite de GPS tiver, melhor vai ser a sua localização. Peraí, todo mês tá subindo um foguete para jogar coisa no espaço, tá bem sobrecarregada a órbita, não? Já é um problema sério, a gente chama de lixo espacial. Já é um problema sério, a órbita baixa da Terra, que é onde ficam esses satélites, ela já está bem complicada. É mesmo? E já tem projetos até para limpar a órbita. Já existe tecnologia para um caminhão de lixeiro passar lá e limpar? Tem alguns já estão testando aí. Mas não fizeram ainda. Não, aplicar não. Eles testam a tecnologia Essa primeiro. é uma coisa. Qual é o problema do lixo espacial? O problema do lixo espacial, assim, primeiro porque satélite tem uma vida útil. Ele dura 5, 10 anos. Depois que acaba a vida útil, ele fica orbitando a Terra e ele vira um lixo mesmo, que ele não tem função. Qual que acaba a vida útil? É Acaba chip que queima, o combustível que acaba? O que é? Ele tem um pequeno combustível, às vezes é hidrazina, que a gente chama, para ele fazer as manobras e tal. Aquele... E também tem a tecnologia que fica ultrapassada, que você vai substituir, você coloca um melhor ali no lugar. E o que não tem mais uso, vira lixo, que é igual na sua casa, né? Só que lá no espaço não tem onde jogar fora. Então o pessoal deixa lá. Qual é a coisa mais interessante que você já viu, mais palpável? Alguma coisa você se realizou quando viu imagem, som, registro, que você falou, olha, eu nunca imaginei que eu teria uma imagem nessa resolução, eu nunca imaginei... Eu esperei a vida toda para ver isso aqui. Você... Cara, acho que a foto do buraco negro, quando ela foi divulgada, né, foi um negócio que a gente... É um negócio muito fora do real, né, cara? Você tá vendo um negócio que nem luz emite, né? Como que a gente tá vendo? Como é que faz pra... Como que a física conseguiu pegar a imagem? É porque, na verdade, a gente fala que é foto do buraco negro, mas não é, né? Porque a foto é do disco de acreção do buraco negro. O buraco negro muito grande, ele tá comendo muita matéria. E aí ele não consegue engolir toda aquela matéria. Imagina você em casa tentando comer e não consegue comer. Você começa a ficar cheio, começa a cair comida pelo lado. Mais ou menos isso que acontece. Só que essa comida que cai, ela começa a girar em torno do buraco negro e brilha. Então a foto que a gente fez foi desse disco aí brilhando. Eu considero, tá, meio que a salvação da humanidade. Hoje o problema da humanidade é energia, é gerar energia de maneira limpa. A única maneira de fazer isso é por fusão nuclear, que é pegar duas moléculas, dois átomos, bater e aí nessa saída você gera energia. Não, a gente não consegue fazer isso direito aqui na Terra. Um elemento a gente conseguiria, que é o hélio 3. Então se a gente pegar o hélio 3 da Lua... Não tem hélio 3 aqui? Não tem, cara. Sabe por quê? O hélio 3 ele só existe por conta da interação entre a radiação ultravioleta, que faz mal pra gente. Então ainda bem que não tem hélio 3, porque ia ter hélio 3, mas não ia ter ser humano. A atmosfera filtra a ultravioleta. A Lua não tem atmosfera. Mas lá ela tem... Tá no solo. Tá no solo. Tá no solo. A gente pegaria a rocha igual o ferro, né? Igual a mina de ferro. Você pega a rocha, vai lá, moe, tritura. Radioativo? O hélio 3 não. Ele é um elemento para jogar na fusão nuclear. Você pega uma rocha da Lua, traz pra cá. Minera ela. Mas a gente conhecia como o hélio 3? O hélio 3 a gente sabe que existe. A gente já sabia. A gente já sabia que existe. Já sabia que existia. A gente sabe como ele se forma, né? Até que tem que ser radiação ultravioleta com a rocha. Tá. Na Terra não tem radiação ultravioleta, porque a atmosfera filtra. Entendi. Ou seja, a rocha da Lua ela tá exposta. Bombardeada pela radiação, então já tá. Já tá lá. Ou seja, a Lua é um território a ser conquistado.